Personagens. Oferecimento Alto Panambi. Venha conhecer o novo Jetta, moderno e esportivo. Tecnologia que move você. Venha fazer um best drive na Alto Panambi. Moon Drinks. Para todas as festas, mais alegria. Drinks, bartender, animadores de pista e estrutura de bar. Fernanda Mota Fotografias. Eternize seus melhores momentos. Cobertura de eventos, books e newborn. E Grilos Pastelaria. Mais qualidade em todos os sabores. Coronel Martins 1594, Cruz Alta. Nosso personagem de hoje é um cientista político, mas tem na sua veia hereditária a essência da política. Ele é Zé Henrique Westphalen. Bem-vindo, obrigado por participares conosco. Zé Henrique, vamos começar falando de ciência política, que é a tua área de domínio. Como é que a ciência explica a nossa política hoje no Brasil, toda essa efervescência, toda essa coisa que está necessitando de uma compreensão maior? É possível compreender isso sob o ponto de vista científico para o cidadão comum entender essa ebulição toda? Bom, Veríssimo, uma satisfação, em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui contigo. Nessa cadeira aqui que já passou tantos personagens marcantes na história de Cruz Alta, e eu já assisti algumas entrevistas fantásticas de pessoas que eu não imaginava que tivesse uma história tão rica e que tu explora muito bem. Então eu quero brevemente contar, para responder a tua pergunta, quando em 2003, quando me formei na ciência política na UBRA, eu fui o orador da turma. E aí eu peguei um trecho que inclusive a minha coordenadora de curso não queria que eu utilizasse este trecho de uma obra do Maurício Duverger para explicar a ciência política, porque eu entendia que precisava primeiro explicar a ciência política para as pessoas que estavam na plateia, que não compreendiam o que era um curso de ciência política, né? E Duverger tem uma explicação muito boa sobre o que é ciência política. É a arte que estuda o poder. Eu acho que no momento que a gente entende a ciência política ou a política como uma arte voltada ao poder, você consegue explicar muitas coisas que acontecem no Brasil e que nós estamos vivenciando hoje, neste momento, inclusive nessa fase de transição de governo, onde se vê muitas notícias desencontradas sobre nomeação de ministros, sobre quem vai para cá, quem vai para lá, porque o quê? Existe uma nova classe que está assumindo o poder nos rumos administrativos, políticos, de cargos, e tem uma classe que está saindo, está perdendo o poder. E todo mundo que está saindo, está perdendo o poder, ele procura, é como uma pessoa que está se afogando, ele procura desesperadamente o direito de espernear e tentar o quê? Perder a menor parte possível deste poder. E aí que envolve em todas as relações, inclusive relações obscuras, porque o poder ele tem um lado positivo, não é ruim se brigar pelo poder, né? O poder é poder fazer algo, ter condições e força para realizar ações. Desde que não se torne um fim em si mesmo. Exatamente. Quando a política se torna, você busca um cargo, busca o poder pelo poder, aí se torna algo nefasto e acontece o que a gente vem presenciando nos últimos tempos no Brasil, como compra de parlamentares através do mensalão, como ocupação de órgãos públicos e de estatais para fazer um propinoduto para manutenção de um projeto de poder, não um projeto político. Aí sim tu tem o desvio do que é o poder. Então a ciência política é isso, ela tenta olhar pelo olhar da ciência, ou seja, do estudo, de entender o comportamento humano, entender as relações de poder para tentar decifrar o que vai acontecer politicamente com os nossos governantes. Claro. Pois é, mas nós temos condições hoje de entendermos de fato esta realidade, este momento histórico que estamos vivendo, ou vamos precisar ainda um distanciamento no tempo para esta compreensão ser melhor? Excelente questionamento, eu não tenho dúvida que é a segunda opção. Porque todo fato histórico, quando você está inserido dentro dele, é impossível você conseguir analisar
um acontecimento histórico estando inserido dentro dele. Porque tu tem toda uma carga emocional e um envolvimento com todo o meio ambiente que tu vive. Então tu não tem esse distanciamento. Por exemplo, hoje nós conseguimos olhar para o golpe, para a Revolução, ou o nome que se dê de 64, com um distanciamento histórico razoável, e tu vê que não é exatamente o quem viveu aquela época contava, e também não é exatamente o que a oposição também contava. Porque o quê? Tu tinha um país dividido por uma ameaça de uma ditadura comunista ou um regime militar, né? Uma ditadura militar ou uma ditadura comunista. Tu não tinha a escolha democrática, tu não tinha a veia democrática, o caminho da democracia plena. Então o quê? Só que naquela época era impossível se fazer essa análise. Se enxergava que ou era o golpe ou não era nada. Sendo que hoje a gente consegue ver com certo distanciamento que não há tanta correlação. Então isso está acontecendo agora. A eleição do Bolsonaro é sim um fato histórico e um fato histórico importantíssimo a ser analisado daqui 20, 30 anos. Por qual razão que eu digo que é um fato histórico importantíssimo? É a primeira vez que, de fato, o Brasil elegeu um presidente por bases populares, ou seja, não teve base partidária, não teve uma fabricação de candidato pela mídia como foi Fernando Collor, e um candidato católico, declaradamente católico e declaradamente de direita, desde o período da redemocratização no país. E se nós formos olhar antes do período militar, é a primeira vez que o Brasil tem um candidato declaradamente no campo político da direita. Nós já vivemos outras ditaduras, outros regimes autoritários. A própria era Vargas era um regime de esquerda, não era uma extrema esquerda, mas era um regime socialista de esquerda, de um Estado grande, e houve um período do governo Vargas de ditadura, né? Então, pela primeira vez, por vias democráticas, isso é muito importante se ressaltar, por eleições livres, justas, se elegeu um presidente católico de direita. Tá. Um congresso... Tu recortas o período militar desse processo, retira isso. O período militar... Eu não digo que o período militar foi um governo de direita. Porque se tu for pensar de uma direita no sentido que a gente aqui no Brasil enxerga a direita, porque o brasileiro enxerga a direita como um governo liberal, um governo que quer privatizar, um governo que, entre aspas, quer retirar direitos. É isso que é pregado sobre a direita do Brasil, que não tem nada a ver, mas... Se nós olharmos o regime militar, foi um regime nacionalista, fortíssimo. Um regime em que se ampliou os braços do Estado, o número de universidades estatais, ou seja, ele não tinha nada de liberal e de direita. Ele não era um regime de esquerda, mas ele também não era um regime liberal de direita, como se fala hoje. Então é a primeira vez que realmente nós temos um governo liberal no Brasil. E o Bolsonaro, e nós estamos vendo por toda a equipe econômica, principalmente, que está sendo montada, são, na sua imensa maioria, profissionais formados na Universidade de Chicago, os pejorativamente chamados de Chicago Boys, mas que são o quê? Liberais com uma visão diferente do liberalismo austríaco. Isso é importante, são definições chatas pra caramba essa, né? Mas o liberal austríaco é aquele cara é o menininho aquele do Novo. Sim. Imposto é roubo, privatiza tudo. As variantes liberais. Né? Esse é o liberal austríaco. Imposto é roubo, privatiza tudo. O Estado não tem que ter nada. Da escola de Chicago, ele aceita um certo nível de regulação do Estado para promover um liberalismo aos poucos. Porque é impossível nós imaginarmos que da noite para o dia o Brasil vai privatizar todas as estatais, claro, vai fazer cortes de serviços sociais. Isso não existe num país como um país. Essa é a questão. Nós saímos de um modelo de esquerda para um modelo de direita, ou seja, é uma guinada que necessita, evidentemente, uma adaptação, uma readaptação de todos os processos. Mas é evidente, e é um processo que ele tem que ser gradual. Porque primeiro tem que ter uma questão cultural que precisa ser muito assimilada. O Brasil, todas as bases, tu vai lá em Raimundo Faoro, né, as bases do patrimonialismo brasileiro, o Brasil ele se criou sendo
O brasileiro se acostumou a ter o Estado, um Estado patriarcal, um Estado que dá educação, um Estado que dá saúde, um Estado que dá estrada, um Estado que dá absolutamente tudo. Só que esse Estado tem um custo que é incompatível com a realidade. Então nós precisamos também acostumar o brasileiro de dizer para ele, cara, universidade tem que ser paga. O Estado vai subsidiar ou vai dar bolsa integral para aquele que realmente não tem condições de pagar uma universidade. Porque é impossível, matematicamente impossível, tu dar universidade para todo mundo gratuita. Tu dá o ensino gratuito, injusto inclusive. Tu dá um ensino gratuito para quem a vida inteira estudou em escola privada e teve essa distorção que infelizmente pelo ensino ser 100% público e não ter condições de arcar, tu cria essas distorções. Então são questões culturais, de tu começar a acostumar a população de que não existe nenhum serviço do Estado que é de graça. Todo serviço do Estado, ele é pago pelo Veríssimo, ele é pago pelo Zé, ele é pago por cada um que está nos assistindo aqui, porque o Estado não fabrica dinheiro. Claro. Mas isto, evidentemente, terá um grande processo de desgaste, né? Essas alterações todas. Porque uma mudança de cultura não acontece de uma hora para outra. As pessoas vão continuar esperando do Estado, digamos, esse abrigo do Estado às suas necessidades, aos seus desejos, aos seus sonhos, à sua universidade. A começar pela própria classe política, né? Nós estamos vendo aí o que nós falamos no início do programa, desse embate todo que está tendo, esta guerra, pelo quê? Para não perder cargos. A própria classe política, ela se acostumou a fazer política em cima do Estado, em cima de cargos, de verbas do Estado e de benesses do Estado, não em cima de ideias e propostas. Então tu já começa por aí. No momento em que tu quer, por exemplo, tu quer incorporar o Ministério do Trabalho junto a outra pasta. Dá uma chiadeira. Meu Deus, vai acabar o Ministério do Trabalho, nós vamos ter trabalho escravo sem o Ministério do Trabalho. Que bobagem é essa? O Ministério do Trabalho, Veríssimo, investiu, só para fazer aqui, investiu ano passado 70 milhões em políticas sociais para geração de emprego. 70 milhões. Este mesmo Ministério do Trabalho, por seus 7 mil funcionários, gastou quase 4 bilhões para pagar a folha. Então, peraí. O Ministério do Trabalho ele é bom para quem trabalha no Ministério do Trabalho. Ele não é bom para o autônomo, para o profissional liberal, muito menos para quem tem carteira assinada. Quem dirá para quem está desempregado, sem carteira. Então, são essas questões. Só que daí tu quer incorporar um ministério no outro, já tem uma chiadeira. Ah, o Ministério da Cultura não pode ir para a educação. Pô, prefeito, né, que mais investiu na história de Cruz Alta, que mais construiu escolas, creches, foi Dr. José Westphalen Corrêa. Se juntar todos os outros prefeitos da história de Cruz Alta, não construíram a metade do que ele construiu de escolas em Cruz Alta. Dentro da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. Ou seja, não é uma pasta específica que vai fazer tu ter políticas públicas. Então, todo esse imbróglio faz parte do Brasil, que vai da universidade, que vai do cargo público, que vai do ministério, que vai aqui mesmo, de Cruz Alta, quando a população acredita que as soluções para os problemas de Cruz Alta está na prefeitura. Sendo que as soluções para o problema de Cruz Alta não está na prefeitura, está no próprio cidadão, está no próprio cruzaltense. O problema é que o brasileiro, ele se exime da sua autorresponsabilidade em se inserir nos processos políticos e sociais, porque ele prefere delegar a um ente estatal, essa coisa abjeta, abstrata, que é o Estado, a solução e a condução da sua vida. Sendo que, na verdade, a condução das nossas vidas não está no Estado, está em nós mesmos. Isto, sim, é o verdadeiro pensamento liberal. É saber que cada indivíduo é o responsável pelo seu fracasso e pelo seu sucesso, pela sua pobreza e pela sua fortuna. Não está no Estado. Bom, vamos falar um pouquinho da questão de marketing político, que é uma área que tu atuas, é uma área de preferência e especialização. Nós temos hoje, e se diz muito fortemente, fora do Brasil, que o brasileiro escolheu mal o seu presidente, porque escolheu um fascista, um ditador, um homem, um candidato que prega o armamento da população, enfim. A tal ponto
que pessoas que chegam ao Brasil hoje são alertadas, olha, cuidado ao chegar do Brasil lá, que a situação está muito caótica, preocupante, perigosa, acima de tudo. E sabemos que o Bolsonaro, o marketing das redes sociais foi decisivo, inclusive, para a sua eleição. Esse marketing, esta forma de trabalho que elegeu o Bolsonaro, pode, de alguma maneira, também reverter, digamos assim, esse conceito que se tem daquilo que ele se pensa que ele representa no Brasil hoje? Bom, Veríssimo, eu acredito que a comunicação, ela não, para o Bolsonaro, não vai ter esta força. O que o Bolsonaro vai conseguir fazer para reverter essa imagem internacional é através de políticas públicas de sucesso. É através da diminuição da criminalidade, da diminuição da corrupção, ou seja, ele vai precisar comprovar de fato. Esse vai ser o marketing dele. O marketing dele vai ser comprovar na prática e mostrar. Porque o que acontece? Infelizmente, não só no Brasil, mas o mundo inteiro, toda a agenda política de comunicação, ela é dominada por um viés de esquerda. Nós temos, sim, um marxismo cultural instalado em absolutamente todas as esferas da sociedade nacional e internacional, que elas dão guarida a determinadas propostas e determinadas ideias de visão. Então essa visão que o mundo tem sobre o Bolsonaro não é uma visão que eles tiveram vindo aqui no Brasil, visitando e conversando com brasileiros. É a visão que foi levada para fora do Brasil. E isso não começou agora. Se nós formos pegar na história, Lula, antes de ser presidente, ele dizia que o Brasil tinha 30 milhões de crianças de rua. Ele mesmo, numa entrevista, ele disse, a gente inventava números para dizer que o Brasil estava um caos. Depois que o Lula foi presidente, ele viajou o mundo inteiro dizendo que o Brasil tinha não sei quantos milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza e que o seu programa Fome Zero ia tirar estas pessoas da linha da pobreza. Depois ele viajou o mundo inteiro dizendo que as pessoas não tinham habitação no Brasil, que ele, através do Minha Casa Minha Vida, ia dar habitação para o brasileiro. Quando Dilma foi empichada, ela viajou o mundo inteiro, foi na ONU e etc e tal, dizendo que o Brasil, um retrocesso, um golpe, etc e tal. Ou seja, a esquerda, o PT, que é o líder da esquerda no Brasil, há anos vem destruindo a imagem do Brasil no interior para referendar o seu discurso, para referendar suas ideias. Isso aconteceu antes da eleição, aconteceu durante a eleição e está acontecendo agora, no período pós-eleitoral, onde em Buenos Aires, num hotel 5 estrelas, cercado de todo luxo, de seguranças, caviar e champanhe, Dilma, Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Fernando Haddad estavam numa cúpula de esquerda, de todos os candidatos derrotados, de todos esses párias que foram defenestrados nas urnas na América Latina inteira, Cristina Kirchner, no Peru, no Chile, na Bolívia, estavam lá reunidos para a senhora Dilma, naqueles seus discursos sem pé nem cabeça, dizer que tinha que se aliar ao diabo para enfrentar o neoliberalismo ditatorial da esquerda no Brasil e não deixar os movimentos sociais. Espera aí, gente. Os caras continuam falando mal do Brasil. Então é por isso que, infelizmente, não são as redes sociais, não são os meios de comunicação tradicional que vão conseguir passar uma imagem melhor do Brasil. O Bolsonaro vai ter que fazer um esforço extra e gigantesco, ele e toda a sua equipe, para mostrar de fato o que está acontecendo ao mundo. E nós temos uma prova nos Estados Unidos. Trump sofre, guardadas as proporções, quase que os mesmos problemas de perseguição que o Bolsonaro sofre da mídia tradicional aqui. Praticamente toda a mídia americana é contra o Trump. E, no entanto, agora nas midterms, que são as eleições de meio de mandato, Trump foi o grande vitorioso. Nunca na história americana um presidente conseguiu aumentar o número de cadeiras no Senado. E ele foi o presidente que menos perdeu cadeiras na Câmara ao longo da história americana. Obama perdeu o triplo dele. O grande querido da esquerda mundial, que hoje é o Obama, perdeu o triplo do que o Trump perdeu. Ou seja, isso mostra que as políticas sociais do governo Trump estão corretas, a população aprovou. E o Bolsonaro vai ter que fazer isso. Ele vai ter que trabalhar e trabalhar muito, pois ele vai ter uma oposição no Congresso, que ela é uma oposição violenta, uma oposição antidemocrática. O PT, quando esteve na oposição, nunca votou favorável a nenhuma medida. Fernando Henrique, o PT não votou num único projeto em 8 anos de governo Fernando Henrique, que é social-democrata, que é de esquerda.
não votou um único projeto a favor do governo. Será que um governante que é eleito em primeiro turno, reeleito em primeiro turno, como foi Fernando Henrique, não fez durante 8 anos um projeto que merecesse aprovação do PT? Claro. É maluco de se pensar isso. Então, a esquerda no Brasil, com apoio de grupos como a Folha de São Paulo, infelizmente a Folha se tornou um folhetim, era um dos grandes jornais desse país, se tornou um folhetim anexo à CUT e à sede do PT. Bom, ainda sob o ponto de vista da ciência política, fazendo uma projeção, todo esse bombardeio que se tem hoje ao Bolsonaro, ao Moro, Paulo Guedes, enfim, o próprio novo ministro da Educação, há um bombardeio pelo modelo, pelo perfil de tudo que se tem uma perspectiva aí futura. O que vai segurar? O que vai segurar o trabalho do governo como um todo nessas propostas de mudança da economia, da educação e de comportamento e de segurança, fundamentalmente? Eu acredito que nesse primeiro momento o Bolsonaro ele vai precisar manter a opinião pública ao lado dele para conseguir implementar as reformas dele. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Fazendo, em primeiro lugar, a única coisa que ele prometeu na campanha. Se a gente for pensar, a campanha de Jair Bolsonaro foi a única campanha também de todas, e se for pensar numa história do Brasil, que não tinha propostas. Era diferente do Alckmin, que sempre tirava uma carta da manga. Para tudo, ele tinha uma solução, né? Bolsonaro fez uma campanha em cima de valores. A única coisa que ele disse que ia ser radical no combate à criminalidade. Então a única coisa que o Bolsonaro tem hoje que prestar contas com a população é a questão da criminalidade. Se agora o ex-juiz, futuro ministro Sérgio Moro, conseguir implantar uma agenda firme contra a criminalidade, medidas de redução da maioridade penal, construção de novos presídios, etc. e tal, isso vai dar pontos extras, vão dar créditos para que o governo consiga, com apoio popular, implementar as medidas tão necessárias econômicas que o Brasil precisa, só que são totalmente impopulares. Mexer na Previdência, tirar esse modelo nefasto desse bolo previdenciário que te rouba, te bate a carteira, te tira o dinheiro, te paga 3% ao ano para te emprestar a 9,5% para te comprar uma casa na Caixa. Ele te paga 13% e te empresta a 9,5%. Mudar para um sistema de capitalização. O que tu arrecadar é uma poupança única no teu CPF, é um título de capitalização. Isso é uma medida extremamente impopular e difícil de ser implantada. Tu conseguir privatizar, flexibilizar a burocracia, principalmente atuar junto ao Ministério da Agricultura e Meio Ambiente para tirar entraves ambientais que não estão lá para proteger o meio ambiente, estão lá para ferrar com o produtor. A verdade é essa. Se a gente for olhar, o Brasil usa hoje, por exemplo, só como um exemplo, defensivos agrícolas que estão defasados há mais de 10 anos, que na Europa já se usa defensivos fitossanitários muito mais ecológicos, muito mais eficientes e menos prejudiciais que o Brasil, porque o Brasil impede a entrada desses produtos novos e nos força a usar produtos... Sim. Então, só que são medidas impopulares que vai enfrentar ONGs que levam, pouca gente sabe disso, cada multa ambiental que é dada no Brasil, as ONGs internacionais levam 40% da multa. Então as ONGs no Brasil, elas atuam não como forma de preservar o meio ambiente, mas de faturar. Aqui é o caixa dessas ONGs internacionais. Então essa gente vai fazer pressão. Os meios políticos vão fazer pressão. Os meios de comunicação vão fazer pressão. Então se não tiver a população, o apoio popular em alta, vai ser impossível implementar essas medidas. Por isso que eu acredito que o Bolsonaro tem que usar agora o prestígio dele, o prestígio do Sérgio Moro, para implantar medidas eficientes na área de segurança, para aumentar o capital político, para daí sim conseguir passar essas reformas econômicas que são de difícil aprovação. Tá certo. Zé Henrique, obrigado por participares conosco. Eu que agradeço e uma satisfação sempre estar com você. Um abraço e sucesso na tua caminhada. Obrigado. Zé Henrique Westphalen, cientista político, foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.